Fala primeiro, beleza? Bom, seguindo aí com correções da apostila sobre as últimas aulas, né, de problemas ambientais relacionados à mineração, se não me engano, minto, sobre as classificações de relevo do Brasil, não é isso? Nós discutimos bastante na apostila na aula passada e hoje eu vou corrigir uma parte aí dos exercícios relacionados às classificações de relevo, beleza? Compartilhando com vocês, estou na página 521, tá? Da apostila de geografia. E a formação do relevo brasileiro resulta da ação de agentes exógenos e endógenos. Com base nisso, explique por que o relevo brasileiro apresenta, em geral, baixas altitudes. Estamos em uma área geologicamente estável, sofrendo há milhões de anos um processo de erosão. Então, como não há vulcões ativos, nem formação de montanhas por choque de placas litosféricas, o relevo do Brasil é um relevo gasto, um relevo velho, erodido e, obviamente, com altitudes mais modestas. Em média, nós temos aí altitude média na casa dos 400 metros acima do nível do mar, em grande parte do território brasileiro. As áreas mais altas não superam 1.300, 1.200 metros acima do nível do mar, ok? São as regiões de Planalto. B. A ausência de estruturas de relevo de formação geológica recente no Brasil se dá justamente por não termos placas tectônicas se chocando, né, nos limites do Brasil e nem mesmo vulcões ativos, ok? E nem movimentos epirogenéticos recentes, né? Epirogênese poderia ser positiva, levantando os relevos, né? Ou negativa, rebaixando os relevos. Nós não temos também esse processo ocorrendo nos últimos milhares e milhões de anos. Descreva as principais características do relevo litorâneo do Brasil, né? Altitude, relevos baixos, quase sempre no nível do mar. Unidades de relevo e estrutura geológica, né? Planícies, terras baixas, em sua maioria receptoras de sedimentos, ou seja, onde o processo de sedimentação ele é sempre maior do que o processo de erosão, tá? Essa é uma característica das planícies. Não é em si a altitude que determina se é planície ou planalto, mas é o processo de erosão ou sedimentação, tá? Isso de acordo com o Absaber. A partir da categorização estabelecida por Jurandir Ross, faça o que se pede. Aponte o nome das unidades geomorfológicas consideradas por Jurandir Ross em sua classificação e descreva as principais características. Então, o nome das unidades geomorfológicas, né? Então, ele vai trabalhar os planaltos, né? As planícies e as depressões. Planaltos, áreas planas, com bordas acidentadas, onde o processo de erosão é maior ou supera, obviamente, o de sedimentação. Planícies, áreas planas, baixas, onde o processo de sedimentação supera o processo de erosão. Depressões são áreas rebaixadas em relação aos relevos ao redor, por razão de um enorme histórico desgaste erosivo, né? Podem ser relativas, quando estão acima do nível do mar, ou absolutas, quando estão abaixo do nível do mar. No caso do Brasil, são relativas. Cite um exemplo de cada uma dessas unidades existentes na região nordestina brasileira, né? Então, cite um exemplo de cada uma dessas no Nordeste. Nós temos os planaltos, nós temos também as depressões sertanejas e depois as planícies litorâneas, né? Importante vocês olharem lá o mapinha lá em cima para observarem, né, as formas de relevo que nós temos aqui no Nordeste, ó. Então, ó, planaltos, aqui as depressões, né, sertanejos, indo em direção ao norte, novamente planaltos, tá? E quando nós estamos no litoral, nós temos então planície. Beleza, galera? Importante localizar, né, no mapa para vocês irem guardando aí os conceitos, tá? Explique qual é a principal diferença entre a classificação de Ross e a classificação de seus precursores. Tecnologia, né, galera? O Ross contou com o projeto Radan, então ele conseguiu obter imagens de satélite, imagens de aerofotogrametria, que ele cruzou com os dados já pesquisados pelos seus antecessores, né, o Absaber e o Haroldo Azevedo. O Ross é um geógrafo basicamente de gabinete, ou seja, ele ficou dentro de um escritório compilando e montando os dados de satélite. Enquanto o Absaber, nos anos 60, e o Haroldo Azevedo, nos anos 40, eram os famosos geógrafos facão, né? Eles iam para o meio do campo lá,
né, medir os relevos, avaliar os relevos e cruzar com as informações que eles tinham naquela época. Então, em termos de conhecimento agregado e de tecnologia, o Ross, ele sempre teve vantagem nos seus estudos, porque ele contou com amplo avanço, tanto metodológico, teórico, quanto tecnológico, para fazer a classificação dos anos 90, que é a classificação do Julian de Ross. Tá? Uma construtora pretende participar de uma licitação para construir uma das 3 estradas tracejadas no mapa abaixo. Para elaborar o projeto e prever os custos para a construção das estradas, os engenheiros da construtora analisam o relevo da região em que se pretende construí-las. Então, vocês estão olhando aí os pontos A, B e C. Saindo do litoral, ou saindo do centro-norte do Brasil ali, né? Na região da Chapada das Mangabeiras, né? Chapada significa planalto, ok? Então, estão saindo de uma região de planalto no ponto A, cruzando uma depressão, passando nas bordas e passando por cima de um outro planalto, que é essa Chapada de Araripe, né? E depois na Serra da Borborema, que também é um planalto, né? Uma serra, até chegar no litoral do Nordeste, tá? Então, esse é o caminho que os engenheiros vão ter que traçar para fazer a avaliação do custo que vai gerar, então, essa obra. E aí vocês têm o perfil, né, desse relevo. Então, vejam que o relevo ele está na casa dos 800 metros acima do nível do mar. Tá? E aí você tem aqui, ó, Planalto, Chapada das Mangabeiras, depressão. Planalto, Chapadas de Araripe, depressão, depressão. E a última serra aqui, né, o último planalto, que é a Serra da Borborema. Tá? Esse é o caminho, então, que os engenheiros, ou que a construtora, a empresa de engenharia, vai ter que superar para construir essa infraestrutura. Com base no mapa e no perfil topográfico da região, indique sobre quais estruturas de relevo será construída a estrada A e quais problemas podem ser previstos na sua construção. Gente, vai ser construído sobre um planalto. Qual é o problema que eu tenho sobre a construção de um planalto? Planalto, normalmente, eu tenho rochas cristalinas. Então, eu tenho rochas mais resistentes aos processos erosivos, que obviamente vão dar um pouco mais de trabalho para serem removidas durante a construção. Outra coisa, planaltos são relativamente planos na sua base, mas são acidentados nas suas bordas, né? Nós temos as escarpas, que são as vertentes íngremes dos planaltos. Então, eles tendem a ter uma queda, eles tendem a ter, então, vamos dizer assim, um acidente geográfico, né? Áreas de morros, áreas de encostas, como vocês conhecem aqui na região sudeste. E, obviamente, isso vai gerar áreas aclives, áreas declives, áreas que vão precisar ser corrigidas e tal, ou seja, aumentam o custo do projeto. Se você está construindo uma estrada, uma ferrovia ou qualquer obra de infraestrutura em uma área plana que não tem esse tipo de acidente, certamente vai sair mais barato. E outra, o processo de engenharia também é mais seguro, mais simples, etc. e tal. Aí vocês têm aí, cite a estrutura de relevo predominante na região em que será construída a estrada C. Então, gente, eu estou vendo no C aqui que eu tenho uma depressão seguida por uma planície, tá? Ou seja, eu tenho uma área... As depressões no Brasil, né, elas têm como característica não serem áreas tão acidentadas, são áreas relativamente mais planas. São áreas rebaixadas, né, não são tão acidentadas e que se encontram depois com a planície litorânea. Ou seja, vou construir, né, essa obra de infraestrutura sobre uma depressão, tá? Ligando-se de um ponto ao outro, de um planalto para uma planície, em uma região que tem um relevo, né, topograficamente mais plano, e obviamente eu terei menores dificuldades para construir essa obra e possivelmente menores custos também, tá? Aponte qual das estradas traçadas no mapa possivelmente apresentará menores problemas para a construção e explique por quê. Eu acho que já ficou explicado, né? Planícies e depressões são áreas mais planas, então eu terei menores problemas do que no plano A, onde eu tenho planalto, tenho acidentes geográficos, né? Relevos íngremes, encostas, áreas que podem desmoronar, áreas que podem, né, de alguma forma ceder, né? Eu posso ter movimento de massa, como eu costumo chamar em geomorfologia, que é quando você tem, por exemplo, uma chuva em uma área que foi que teve a sua cobertura vegetal removida,
o solo encharca e fica pesado. E aí, se eu não tenho raízes de árvores para segurar esse solo, para segurar essa massa de terra, né, junto com pedaços de rochas, eu posso ter um deslizamento, né, que é um movimento de massa. Isso pode, inclusive, danificar a minha obra, a minha infraestrutura, e pode gerar prejuízos gigantescos, caso não haja um bom planejamento. Ok? Em casa, explique o que é relevo e apresente ao menos 2 agentes externos, exógenos, relacionados a ele. Relevo são as formas da superfície da Terra, tá? Se elas são planas, se elas são, né, arredondadas, né, em forma de meia laranja, se elas são chapadas, se elas são aclives, declives e por aí vai, tá? E podem ser citados o vento, o sol, né, radiação solar, tá? O gelo, a água da chuva, animais em decomposição. Todos esses agentes são agentes externos que podem alterar a propriedade das rochas originais e podem desgastar esses relevos, né? Quando a gente fala de relevo, a gente está falando mais do vento mesmo, que é o atrito, a abrasão, né? Da chuva, que também, além da abrasão, causa o transporte dos sedimentos pelos cursos, né, de drenagem do rio ou da água da chuva. E o gelo, né? Porque o gelo em áreas que, obviamente, que nevam, né? Então você imagina que durante os meses mais frios cai aquela quantidade absurda de neve e aquela neve fica criando um peso sobre o relevo. Esse peso vai gerar uma deformação do relevo. Nos meses quentes, nos meses de verão, por exemplo, esse gelo tende a derreter e ao derreter ele causa uma erosão, que a gente chama de erosão nival, né? Causada pela neve, ok? No caso das montanhas norueguesas, né, no Canadá, no Alasca, formam o que nós chamamos de fiordes, né, que são aqueles recortes em forma de V, né, nas montanhas da Noruega, tal, quando o gelo derrete, ficam aquelas erosões. Tudo bem? Observe a imagem, vocês estão vendo aí as chapadas, né? Identifique e caracterize a formação representada na imagem. Chapadas, né, são formações com topos planos, tá? Que estão em altitudes superiores a 600 metros acima do nível do mar, e geralmente são mais resistentes à erosão que o seu entorno, ou seja, possuem rochas cristalinas, ígneas e metamórficas, que são mais resistentes à erosão. Tá? Você tem um topo plano e depois ele tem essa queda, essa vertente íngreme, que nós chamamos de escarpas, beleza? Em que tipo de relevo esse tipo de formação ocorre? Em áreas de planalto, ok, gente? E a última questão aqui para nós encerrarmos essa aula. Observe o mapa. Então, vocês estão vendo o mapa. Olhem a legenda de cara. O que você tem na legenda? Planaltos, as áreas mais escuras. Depressões, tá? Que são as áreas mais rebaixadas em torno dos outros relevos, das outras formas de relevo. E, por fim, as áreas de planície, que são as áreas próximas aos rios, ao litoral e, no caso do Mato Grosso, ali, né, no Pantanal Mato Grossense, que está em chamas nesse exato momento. E aí vocês têm outras legendas ali mostrando demais unidades, né? Os planaltos residuais, né? As serras residuais, tal, outros relevos, vamos dizer assim, mais específicos, né? Tratados nessa legenda. Esse mapa, essa classificação, é uma classificação do Jurandir Ross, ou seja, é a classificação de relevo mais recente que nós temos. Gente, toda vez que vocês estiverem olhando um mapa, vocês precisam prestar atenção no título do mapa, nas legendas, na fonte, quem produziu o mapa, porque através dessas informações vocês de fato vão conseguir extrair todas as informações necessárias para responder um exercício, tá? Se você bateu o olho e tal e falou, pode ser que aconteça um pega-ratão aí e dê algum problema, tá? Qual classificação de relevo o mapa está relacionado? Explique em linhas gerais essa classificação. A classificação de Jurandir Ross, criada no final dos anos 80, né, início dos anos 90, que é a última e mais moderna, mais atual classificação de relevo do Brasil, porque ela conta com todas as formas de relevo que o Brasil tem, estudadas com o conhecimento que já tinha sido adquirido pelo Absaber, pelo Haroldo Azevedo e outros pensadores de relevo, somadas às imagens de satélite do projeto Radan, que o Jurandir Ross, que é um professor de geografia da USP, utilizou para criar essa forma mais atual de classificação de relevo. Beleza? Então, o que tem de mais moderno em termos de relevo está nesse mapa do Ross. E a B
Caracterize o relevo do estado onde você vive, identificando as formas presentes nele. Então vejam aí a região sudeste do Brasil, né? Pegando aí o sul de São Paulo, nós estamos em uma área de planaltos, correto? Planaltos mamelonares em formas de meia laranja, mares de morros, como o Absaber e o Jurandir Ross tanto nos ensinam, ok? Galera, paro por aqui, a gente continua na próxima aula. Um forte abraço para vocês, valeu!